Bem-vindo ao canal. Se você gosta de histórias de aviação contadas com contexto, calma e respeito pelos fatos, aproveite para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, para que possamos continuar contando a história real por trás de cada decolagem. Neste documentário, voltamos a alguns dos acidentes aéreos mais desastrosos da história dos Estados Unidos. Um Boeing congelado que não consegue se afastar do rio Potomac. Um jato que mergulha nos Everglades com um incêndio escondido sob o piso da cabine. Um avião que perde todos os controles normais e ainda assim é levado até uma pista. Um voo noturno que se parte no céu depois de uma explosão invisível dentro do tanque de combustível. Essas são as tragédias que mudaram as regras para todos que voam pela América até hoje. Número 1. Air Florida. Voo 90. O voo 90 da Air Florida deveria ser apenas uma viagem comum de inverno rumo à Flórida. Aos 13 de janeiro de 1982, um Boeing 737 estava parado no Aeroporto Nacional de Washington, pronto para partir em direção a Fort Lauderdale, com uma escala em Tampa. A bordo estavam 79 pessoas, 74 passageiros e 5 tripulantes. Do lado de fora, uma forte tempestade de neve cobria a capital americana. O rio Potomac, ao lado do aeroporto, parecia um campo irregular de gelo quebrado. Por causa da tempestade, o aeroporto chegou a ser fechado por um período e depois acabou reaberto. O voo 90 recebeu fluido de degelo ainda no portão, mas depois disso, a aeronave ficou esperando em meio à neve e à lama congelada por mais tempo do que o previsto. Enquanto taxiavam, os pilotos usaram reverso de empuxo atrás de outros aviões, imaginando que o ar quente expelido pelas aeronaves à frente ajudaria a remover a neve restante. Na prática, aquela decisão fez o contrário. A força do jato empurrou lama congelada e gelo de volta para as asas e para dentro dos motores. Além disso, a tripulação deixou o sistema antigelo dos motores desligado, mesmo com temperatura baixa e umidade visível, condições que claramente exigiam o uso do equipamento. No caminho até a pista, o primeiro oficial percebeu que as leituras de potência dos motores não pareciam corretas para aquela situação. Os números estavam altos demais em relação ao som e à sensação real dos motores. Ele comentou o problema, mas o capitão decidiu seguir em frente. O voo já estava atrasado. A neve continuava caindo. Em vez de parar, verificar novamente os motores ou retornar para outro procedimento de degelo, eles continuaram em direção à decolagem. Quando a torre autorizou a partida, o 737 avançou pela pista coberta de lama congelada e o capitão empurrou as manetes de potência. Como havia gelo acumulado nas sondas dos motores, os instrumentos indicavam uma potência maior do que aquela que os motores realmente estavam produzindo. Ao mesmo tempo, uma fina camada de gelo e neve permanecia sobre as asas, destruindo silenciosamente a sustentação. A tripulação acreditava ter motores em potência adequada e asas limpas. Na verdade, não tinha nenhuma coisa nem outra. O avião atingiu a velocidade de rotação e saiu do chão. Quase imediatamente, a subida pareceu errada. O jato tinha dificuldade para ganhar altura. A velocidade parou de aumentar. Os alertas de stall começaram a soar, enquanto as asas contaminadas e os motores com potência reduzida não conseguiam gerar sustentação suficiente. Logo além do fim da pista, a ponte da 14ª Rua cruzava o Potomac, cheia de carros, ônibus e caminhões se movendo lentamente sob a neve. Com quase nenhum desempenho de subida restante, o voo 90 afundou em direção à ponte. O trem de pouso e a parte inferior da fuselagem bateram no guarda-corpo e nos veículos. Vários carros e um caminhão acabaram esmagados. 4 pessoas que estavam na ponte morreram. O impacto arrancou partes das asas e da fuselagem. Em seguida, o jato deslizou para fora da ponte, se partiu e caiu dentro do rio congelado. A maior parte do avião desapareceu sob o gelo. Apenas uma seção da cauda e parte da cabine ficaram acima da água, cercadas por placas irregulares de gelo e por uma película de combustível. Um pequeno grupo de sobreviventes conseguiu se soltar dos assentos e alcançar janelas abertas. Eles se agarraram aos destroços em uma água quase congelante, sem forças para nadar longe ou subir para uma parte firme do gelo. Na margem e na ponte, as pessoas assistiam em choque. Veículos de emergência enfrentavam neve, trânsito e confusão para chegar até o rio. Mesmo depois de chegarem, os socorristas não podiam simplesmente caminhar sobre o gelo. A correnteza era forte e qualquer pessoa que entrasse na água corria o risco de perder as forças rapidamente e desaparecer sob as placas quebradas. Um helicóptero da Polícia de Parques dos Estados Unidos chegou ao local e começou a pairar baixo sobre o rio. A tripulação baixou uma linha de resgate repetidas vezes em direção às pessoas que lutavam na água. No fim, apenas 5 ocupantes do avião sobreviveram. 74 passageiros e tripulantes morreram, além das 4 pessoas atingidas na ponte.
As imagens que circularam pelo mundo não mostravam apenas destroços. Mostravam uma cauda rasgada em meio ao gelo, um helicóptero pairando a poucos centímetros da água e sobreviventes exaustos sendo arrastados pela neve e pelo gelo quebrado até a margem. Os investigadores concluíram depois que não havia um defeito oculto capaz de tornar o acidente inevitável. As causas principais eram humanas e procedurais. A tripulação decolou com gelo em superfícies críticas, não usou o sistema antigelo dos motores, confiou em leituras de potência distorcidas por sondas congeladas e não abortou a decolagem quando os instrumentos pareciam errados. Os procedimentos de degelo em solo e o treinamento também não estavam à altura das condições daquele dia. Da tragédia no Potomac, vieram regras mais rígidas para operações de inverno em todo o país. As companhias aéreas reforçaram os procedimentos de degelo, mudaram listas de verificação e consolidaram uma regra simples para as tripulações. Quando houver qualquer dúvida sobre contaminação nas asas, o avião não deve sair do chão. Número 2. Delta Airlines, voo 191. O voo 191 da Delta Airlines deveria fazer uma parada rotineira no caminho entre Fort Lauderdale e Los Angeles. Aos 2 de agosto de 1985, o trijato de fuselagem larga descia em direção ao Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, com 163 pessoas a bordo. Havia tempestades próximas ao aeroporto, com nuvens escuras e cortinas de chuva perto da aproximação para a pista 17 esquerda. Do cockpit, os pilotos conseguiam ver relâmpagos à frente, mas decidiram continuar. A ideia era passar por baixo da borda da tempestade e pousar antes que as condições piorassem. Na aproximação final, com o trem de pouso baixado e os flaps configurados, o avião entrou em uma parede de chuva pesada pendurada sob a base da nuvem. No primeiro momento, a velocidade indicada aumentou. O jato havia entrado em um forte vento de proa, a parte frontal de uma microexplosão atmosférica. Para manter a trajetória de planeio, os pilotos reduziram a potência. Segundos depois, tudo se inverteu. O vento de proa desapareceu e deu lugar a um vento de cauda. Ao mesmo tempo, uma corrente descendente extremamente forte empurrou o avião em direção ao solo. A velocidade caiu, a sustentação diminuiu e o jato começou a afundar rapidamente. No cockpit, um dos pilotos alertou para observar a velocidade, enquanto o capitão pediu mais potência. Mas quando as manetes acabaram levadas totalmente à frente, o avião já estava baixo demais e profundo demais dentro da microexplosão para conseguir escapar. Antes de alcançar a pista, o jato bateu em um campo aberto ao norte de uma rodovia. O trem de pouso principal abriu sulcos no solo molhado. Depois, a aeronave quicou e deslizou em direção à rodovia estadual 114 do Texas. Ela atingiu um carro na via, matando o motorista, e se partiu enquanto cruzava a estrada. Em seguida, bateu em postes de iluminação e finalmente se chocou contra 2 grandes tanques de água na borda do aeroporto. Os 2 terços dianteiros da fuselagem se desintegraram em uma bola de fogo. Apenas a seção da cauda se separou de forma relativamente intacta e deslizou para trás sobre a grama encharcada pela chuva. As equipes de combate a incêndio do aeroporto chegaram ao local em poucos minutos e encontraram destroços espalhados por uma grande área, combustível em chamas, metal retorcido e a cauda rasgada deitada de lado. Na parte traseira da cabine, um pequeno grupo de passageiros ainda estava vivo, muitos deles nas últimas fileiras. Os socorristas entraram na estrutura quebrada, cortaram peças para libertar pessoas presas e carregaram sobreviventes para fora sob chuva forte e calor intenso. Das 163 pessoas a bordo, 137 morreram, além do motorista do carro atingido na rodovia. 27 ocupantes sobreviveram, a maioria na parte mais traseira da cabine. Os investigadores concluíram depois que não havia nada misteriosamente errado com motores ou comandos de voo. O centro do acidente estava na decisão de continuar a aproximação em direção a uma tempestade e na falta de treinamento e ferramentas adequadas para reconhecer e escapar de uma microexplosão em baixa altitude. Na época, o radar meteorológico do cockpit conseguia mostrar chuva, mas não os padrões perigosos de vento dentro dela. As companhias aéreas também ainda não tinham procedimentos padronizados de escape para cisalhamento de vento perto do solo. Depois desse acidente, a aviação americana mudou profundamente sua forma de lidar com tempestades próximas a aeroportos. O treinamento contra cisalhamento de vento acabou reforçado, sistemas de detecção em solo acabaram aprimorados, e tecnologias capazes de alertar pilotos sobre esse tipo de ameaça passaram a ser tratadas como essenciais, não como luxo.
O voo 191 mostrou que a chuva visível era apenas uma parte do perigo. O verdadeiro inimigo podia estar escondido no movimento invisível do ar. Número 3. Northwest Airlines, voo 255. O voo 255 da Northwest Airlines era o tipo de viagem de verão que muitas famílias fazem no fim de um feriado. Na noite de 16 de agosto de 1987, um McDonnell Douglas MD-82 se preparava para deixar Detroit com destino a Phoenix, levando 155 pessoas a bordo. Já passava do pôr do sol. As luzes da pista estavam acesas, e as tempestades que haviam passado mais cedo deram lugar a uma noite quente e enevoada. O jato alinhou para decolar perto do fim da pista. Dentro do cockpit, a tripulação já havia cumprido outros trechos naquele dia. Eles estavam atrasados, lidando com autorizações, comunicações e listas de verificação enquanto preparavam a partida. Em algum ponto desse fluxo apressado, uma etapa crítica não aconteceu. Os flaps e slats, painéis móveis das asas que precisam estar estendidos para a decolagem, ficaram recolhidos. A lista de verificação de táxi, que deveria ter identificado essa falha, não acabou concluída corretamente. Havia ainda uma última linha de defesa. O avião possuía um sistema de aviso de configuração de decolagem, projetado para alertar os pilotos caso eles avançassem as manetes de potência com a aeronave configurada de maneira incorreta. Naquele voo, essa voz nunca apareceu. Por razões que a investigação não conseguiu comprovar completamente, o sistema não tinha energia elétrica no momento em que era necessário. Assim, quando os pilotos aumentaram a potência dos motores para decolar, nenhum alerta soou. Na cabine de passageiros, tudo parecia normal. Os motores rugiram, o jato começou a correr e os passageiros sentiram a pressão familiar contra os assentos. O avião acelerou pela pista e o nariz subiu ao atingir a velocidade de rotação. Ele saiu do chão, mas com as asas limpas e sem a sustentação extra dos flaps, estava voando por muito pouco. Quase imediatamente depois da decolagem, a subida falhou. O jato tentou ganhar altura, mas começou a afundar novamente, ainda com o nariz para cima. Com baixa altitude e obstáculos à frente, não havia margem. A asa esquerda atingiu um poste de iluminação na borda do aeroporto, rasgando o tanque de combustível. Uma explosão de chamas surgiu enquanto o avião rolava e descia em direção a uma via próxima. Segundos depois, o voo 255 caiu sobre a Middle Belt Road, logo além do limite do aeroporto. Ele atravessou prédios de locadoras de carros, veículos e árvores, partindo-se e espalhando destroços em chamas por uma área extensa. 2 pessoas que estavam em carros na estrada morreram. Incêndios alimentados por combustível surgiram ao longo de todo o caminho da queda. Não houve tempo para que ninguém a bordo reagisse ou se preparasse. Para a maioria dos ocupantes, as forças de impacto e o fogo não deixaram qualquer chance de sobrevivência. Bombeiros da cidade próxima de Romulus chegaram rapidamente ao local, mas encontraram praticamente um campo contínuo de destroços e fogo. No escuro, entre fumaça e calor, começaram a procurar qualquer sinal de vida. Por um longo tempo, todos os corpos encontrados estavam imóveis e silenciosos. Então, sob um assento de passageiro virado perto de um viaduto, um bombeiro viu uma pequena mão se mexer. Presa àquele assento estava uma menina de 4 anos chamada Cecelia Sishan, do Arizona. Ela estava gravemente ferida, com ossos quebrados e queimaduras, mas viva. Seus pais e seu irmão que viajavam com ela estavam entre os mortos. Cecelia ficou conhecida pela imprensa como a criança milagrosa, a única sobrevivente de uma das piores tragédias aéreas da história de Michigan. Ao todo, 154 das 155 pessoas a bordo morreram, além de 2 pessoas em solo. O acidente marcou a história da Northwest Airlines como o mais mortal da companhia e uma das piores tragédias da aviação americana, com apenas uma sobrevivente. A investigação não encontrou uma falha estrutural escondida nem um fenômeno meteorológico repentino. A causa era brutalmente simples. O avião tentou decolar com as asas na configuração errada. A lista de verificação de táxi não acabou cumprida de forma adequada, e o sistema de alerta de decolagem, que deveria ter identificado o erro, permaneceu em silêncio. Por trás desses fatos estavam fatores humanos que os investigadores encontram repetidamente em acidentes: pressão de tempo, rotina, distração e um cockpit que continuou adiante sem uma verificação cruzada completa e disciplinada.
O voo 255 mostrou que, na aviação, uma etapa pulada pode ser tão perigosa quanto uma peça quebrada. Número 4. United Airlines, voo 232. O voo 232 da United Airlines começou como uma tarde comum cruzando o meio-oeste americano. Aos 19 de julho de 1989, um trijato de fuselagem larga deixou Denver com destino a Chicago, levando 296 pessoas a bordo, com um trecho posterior planejado até a Filadélfia. Durante quase uma hora, o cruzeiro permaneceu tranquilo. Passageiros liam, conversavam ou olhavam pela janela para os campos de Iowa. Às 15h16, tudo mudou com uma única explosão violenta. O motor da cauda se desintegrou e fragmentos metálicos rasgaram a parte traseira do avião. Em poucos segundos, os 3 sistemas hidráulicos acabaram rompidos. A tripulação percebeu de repente que o manche e os pedais quase não faziam nada. Não conseguiam levantar nem abaixar o nariz. Não conseguiam inclinar as asas para a esquerda ou para a direita. Em um jato daquele tamanho, ficar sem hidráulica significava perder praticamente todos os controles normais. O capitão e o primeiro oficial tentaram tudo o que haviam aprendido. O piloto automático se desconectou. A aeronave começou a rolar e oscilar sozinha. Os indicadores dos 3 sistemas hidráulicos chegaram a 0. Não havia uma lista de verificação para aquela situação, porque os engenheiros acreditavam que uma perda total dos 3 sistemas era improvável demais para acontecer. Então surgiu uma pequena chance. Um capitão instrutor de DC-10, chamado Danny Fitch, viajava como passageiro. Ele acabou chamado à cabine e passou a ajudar, assumindo o controle das manetes de potência. A tripulação descobriu que, alterando a potência dos 2 motores nas asas, conseguia influenciar levemente o nariz e fazer o avião derivar para um lado ou para o outro. Era uma ferramenta grosseira. Cada mudança de potência levava segundos para produzir efeito e muitas vezes passava do ponto. O jato entrou em um ciclo lento de subida e descida, ganhando e perdendo centenas de metros a cada oscilação. Com cada movimento, perdia altitude. A tripulação usou comunicações de rádio e vetores de radar para tentar mirar o aeroporto Sioux Gateway, o local mais próximo com uma pista longa. Durante cerca de 40 minutos, enquanto os serviços de emergência em Sioux City se preparavam, o avião desenhou grandes curvas para a direita sobre Iowa. Na cabine, as comissárias passaram pelos corredores explicando a posição de impacto, colocando crianças ao lado de adultos e removendo objetos soltos. Muitos passageiros contaram depois que sabiam que o pouso não seria normal, mas também sentiram uma calma estranha, porque a tripulação soava focada e honesta pelo sistema de comunicação. Ao alinhar com a pista 22, todos sabiam que só haveria uma tentativa. Não era possível arredondar o pouso do modo tradicional. Não era possível corrigir rapidamente se o nariz caísse ou se uma asa baixasse. O objetivo era chegar mais ou menos alinhado, com o trem de pouso baixado, e torcer para que o avião permanecesse inteiro tempo suficiente para que algumas pessoas conseguissem sair. Na aproximação final, as oscilações de subida e descida ficaram mais apertadas. Pouco antes de alcançar a pista, o nariz caiu e a asa direita começou a descer. Fitch reduziu uma manete e avançou a outra, tentando corrigir, mas a resposta veio tarde demais. O avião tocou o solo inclinado para a direita, com a ponta da asa direita e o motor atingindo a pista primeiro. O jato bateu violentamente, se partiu e capotou em uma nuvem de poeira, fogo e destroços. Partes da fuselagem giraram em direção a um milharal ao lado da pista. Combustível se espalhou e pegou fogo. Quando a fumaça começou a baixar, a destruição parecia total. Mesmo assim, grandes seções da cabine permaneceram mais ou menos inteiras, e muitos assentos continuaram presos ao piso. Passageiros e tripulantes ainda conscientes começaram a soltar cintos, chamar uns pelos outros e procurar alguma abertura com luz. Bombeiros e equipes de resgate, avisados com antecedência, já corriam em direção aos destroços e conseguiram chegar aos sobreviventes em poucos minutos. Das 296 pessoas a bordo, 112 morreram. Milagrosamente, 184 sobreviveram, muitas com ferimentos graves, mas vivas. Para um avião que havia perdido todos os controles normais, aquele resultado era algo que nenhum treinamento em simulador havia conseguido reproduzir.
Testes posteriores com tripulações experientes mostraram que, na maioria das tentativas, o avião ou errava completamente a pista ou caía de uma maneira que deixava pouquíssimas chances de sobrevivência. Investigadores e especialistas em segurança concordaram que a forma como a tripulação conseguiu manter o jato minimamente alinhado e levá-lo até um aeroporto era extraordinária. A causa técnica do acidente acabou rastreada até uma rachadura escondida em um disco de ventilador dentro do motor da cauda. Um defeito minúsculo de fabricação havia crescido ao longo de milhares de horas, até finalmente causar a falha catastrófica. Depois do acidente, as regras de inspeção de peças críticas de motores acabaram reforçadas e os projetistas passaram a examinar com mais rigor o quanto os sistemas hidráulicos eram realmente independentes. Os departamentos de treinamento também começaram a discutir com mais abertura as chamadas falhas impossíveis e o valor do gerenciamento de recursos da tripulação, em que toda pessoa capacitada a bordo pode ser usada para aumentar as chances de sobrevivência, exatamente como aconteceu com Danny Fitch naquele dia. Número 5. Trans World Airlines, voo 800. O voo 800 da Trans World Airlines era uma viagem de verão à noite que nunca passou da linha da costa. Aos 17 de julho de 1996, um jumbo com destino a Paris decolou do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, levando 230 pessoas a bordo. Era uma partida noturna bastante procurada. Havia turistas, famílias, estudantes e viajantes de negócios cruzando o Atlântico, com Paris como primeira parada e Roma como destino posterior. O clima estava limpo e a subida sobre Long Island parecia normal. Cerca de 12 minutos depois da decolagem, enquanto o avião ainda subia sobre o Atlântico, ao sul de Long Island, ele desapareceu do radar. Controladores viram o símbolo piscar e sumir. Pilotos de outras aeronaves relataram um clarão intenso no céu e uma bola de fogo caindo em direção ao oceano. Pessoas em praias e barcos ao longo da costa viram um brilho alaranjado e depois, múltiplos rastros de destroços em chamas descendo sobre a água. Em questão de segundos, o avião havia se partido no ar. A seção dianteira se separou. O centro da fuselagem se abriu e as asas e a cauda começaram a se desfazer enquanto o combustível incendiava. Nenhum pedido de socorro acabou ouvido. Não houve tempo para a tripulação transmitir um Mayday, nem para os passageiros se prepararem. Todos a bordo morreram na ruptura e no impacto com o mar. O que veio depois resultou em uma das maiores operações de busca e recuperação da história da aviação americana. Navios da Guarda Costeira, embarcações da Marinha, barcos de pesca, helicópteros e mergulhadores convergiram para a área da queda, próxima a East Moriches, a cerca de 13 quilômetros da costa. Destroços flutuavam na superfície em uma ampla mancha de combustível e fragmentos. Nos meses seguintes, equipes recuperaram e catalogaram centenas de milhares de peças do fundo do oceano. Os restos do jato acabaram levados para um hangar em Long Island, onde investigadores reconstruíram lentamente a parte central da fuselagem sobre uma estrutura metálica. Ao caminhar ao redor daquela reconstrução, eles conseguiam seguir padrões de dano por explosão e deformações do metal até uma área específica. O grande tanque de combustível, localizado na seção central das asas, sob o piso da cabine. Esse tanque continha apenas uma pequena quantidade de combustível, mas ficava diretamente acima de unidades de ar-condicionado que haviam funcionado em solo por muito tempo antes da partida, aquecendo a estrutura. Lá dentro, vapores de combustível e ar formaram uma mistura inflamável. Depois de anos de testes e análises, a conclusão oficial indicou que o tanque central de combustível explodiu. O gatilho mais provável era um curto-circuito elétrico que enviou voltagem indevida para a fiação ligada ao sistema de medição de combustível dentro do tanque. Uma faísca minúscula, no lugar errado e nas condições erradas, bastou para inflamar os vapores. A explosão resultante destruiu o tanque e rasgou a parte central do avião, levando à ruptura em voo. Como muitas testemunhas viram um rastro luminoso e uma bola de fogo, e porque a queda aconteceu pouco antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, rumores de míssil ou bomba se espalharam rapidamente. O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos conduziu uma investigação criminal paralela por mais de um ano, entrevistando testemunhas, procurando resíduos de explosivos e examinando dados de radar. No fim, nenhuma evidência de ataque acabou encontrada. O relatório oficial identificou a explosão do tanque de combustível, e não uma arma, como causa do desastre. O voo 800 da Trans World Airlines
se tornou um dos acidentes aéreos mais mortais da história dos Estados Unidos e um divisor de águas na maneira como reguladores encaram tanques de combustível. Durante décadas, projetistas concentraram seus esforços em evitar faíscas, partindo da ideia de que vapores dentro dos tanques dificilmente entrariam em ignição. Depois desse acidente, essa suposição deixou de ser aceitável. Novas regras pressionaram companhias aéreas e fabricantes a melhorar a proteção da fiação, reduzir o calor sob os tanques e, em muitos casos, usar sistemas que preenchem esses espaços com gás inerte, de modo que qualquer faísca não encontre oxigênio suficiente para iniciar um incêndio. A perda do voo 800 mostrou que um avião pode ser destruído por algo invisível, silencioso e escondido sob os pés dos passageiros. Número 6. ValuJet, voo 592. O voo 592 da ValuJet deveria ser uma viagem barata e simples de Miami para Atlanta. Aos 11 de maio de 1996, um DC-9 estava no portão com 110 pessoas a bordo. O voo já estava mais de uma hora atrasado por causa de problemas elétricos. Quando esses problemas acabaram liberados pela manutenção, o jato recebeu empuxo para trás, taxiou e decolou sobre os Everglades da Flórida em uma tarde quente e enevoada. Durante alguns minutos, tudo pareceu normal. O avião subiu para longe de Miami, virando sobre as áreas verdes e planas dos pântanos a oeste da cidade. Então, cerca de 6 minutos depois da decolagem, passageiros na cabine começaram a sentir cheiro de queimado. Um som abafado acabou ouvido. Luzes piscaram. O interfone falhou. Uma comissária correu até a cabine de comando e gritou uma palavra que nenhum piloto quer ouvir: fogo. Sem que ninguém a bordo pudesse ver, a origem do incêndio estava no compartimento de carga dianteiro, logo abaixo do piso dos passageiros. Caixas identificadas como material da companhia continham mais de 100 geradores químicos de oxigênio, do mesmo tipo usado para alimentar máscaras de passageiros caso a cabine perca pressão. Eles eram antigos, estavam sem tampas de segurança e haviam sido colocados junto com pneus e outros equipamentos. Enquanto o avião taxiava e decolava, pelo menos um desses geradores acabou ativado. Ele aqueceu e depois acionou outros. Juntos produziram calor intenso e seu próprio suprimento de oxigênio, transformando o compartimento de carga fechado em uma fornalha. No cockpit, os pilotos de repente enfrentaram múltiplos problemas ao mesmo tempo. Sentiram cheiro de fumaça, perderam parte da energia elétrica e ouviram relatos vindos da cabine. Eles chamaram o controle de tráfego aéreo, declararam emergência e pediram autorização para retornar a Miami. O controlador liberou a curva de volta. Pelo rádio, as vozes soavam calmas, mas urgentes. Atrás deles, o fogo subia através do piso. Enquanto o avião virava, as chamas destruíam cabos, isolamento e estrutura. Fumaça começou a entrar na cabine de passageiros. Algumas pessoas gritavam que havia fogo, enquanto as luzes piscavam e o piso sob seus pés ficava quente. Outras nem tiveram tempo de soltar o cinto. O gravador de voz captou motores forçados, trocas curtas entre os pilotos e depois respiração pesada e ruídos de fundo enquanto a situação se desfazia. Do lado de fora, pescadores e operadores de aerobarcos nos Everglades viram o jato vindo baixo e rápido. Testemunhas descreveram depois o avião em uma inclinação acentuada para a direita, com o nariz caindo. Não havia sinal de uma curva controlada normal. Não houve descida longa e suave. Não houve arredondamento para pouso. O voo 592 da ValuJet passou do ponto de recuperação e mergulhou de nariz no pântano. O impacto resultou quase vertical e em altíssima velocidade. O avião desapareceu na lama macia e na água rasa, deixando uma cratera e uma chuva de fragmentos. Não havia grandes seções de fuselagem, nem asas quebradas repousando inteiras no solo. Quando os socorristas chegaram de helicóptero e aerobarco, encontraram apenas pequenos pedaços de metal, papéis, roupas e combustível na superfície da água. Abaixo dali, os destroços e todos a bordo estavam enterrados em um buraco profundo e lamacento. Não houve sobreviventes. As 110 pessoas morreram na queda. Equipes de recuperação passaram semanas trabalhando em condições difíceis, entre capim-serra, jacarés e água contaminada, retirando pequenos fragmentos do avião e restos humanos. Muitas vítimas só puderam ser identificadas por registros dentários ou por fragmentos mínimos. Os investigadores rastrearam a tragédia até os geradores de oxigênio no compartimento de carga e ao modo como acabaram manuseados. Um contratado de manutenção havia removido os dispositivos de outras aeronaves, deixado de instalar tampas de segurança, rotulado a carga de forma incorreta
e enviado tudo como se fosse material inofensivo da empresa. As regras já proibiam transportar itens perigosos daquela maneira, mas acabaram ignoradas. Além disso, o compartimento de carga não tinha detectores de fumaça nem sistemas fixos de combate a incêndio que pudessem dar alguma chance à tripulação. Depois do voo 592 da ValuJet, isso mudou. Compartimentos de carga classe D, como o usado naquele jato, acabaram efetivamente proibidos em aviões de passageiros nos Estados Unidos. Novas regras exigiram detecção de fumaça e supressão de incêndio embutida nos porões, e os procedimentos para materiais perigosos acabaram endurecidos em toda a indústria. O acidente mostrou que uma carga mal identificada pode ser tão mortal quanto uma falha no motor. Número 7. American Airlines. Voo 1420. O voo 1420 da American Airlines era um trecho noturno curto que se transformou em uma corrida contra uma tempestade. Aos 1º de junho de 1999, um MD-82 deixou Dallas-Fort Worth, rumo a Little Rock, com 145 pessoas a bordo. O voo havia atrasado por causa do mau tempo. Quando a aeronave se aproximava do Arkansas, uma linha de tempestades fortes cruzava a região do aeroporto. A tripulação estava perto do limite de jornada. Se não pousassem logo, ultrapassariam o tempo permitido e o voo teria que alternar para outro destino. Durante a aproximação, os controladores alertaram sobre relâmpagos, chuva pesada e rajadas de vento perto do campo. A tripulação tentou uma pista, depois aceitou vetores para outra. Uma pista molhada, encharcada pela chuva, com células de tempestade se movendo pela trajetória de aproximação final. Em vez de esperar ou alternar, eles continuaram, baixando o trem de pouso e configurando o avião para pousar em condições que pioravam rapidamente. Do lado de fora, o para-brisa estava tomado pela chuva. A visibilidade caiu. O vento cruzado estava perto ou acima dos limites. O avião cruzou a cabeceira rápido e um pouco alto. O jato flutuou sobre a pista molhada antes de finalmente tocar o solo. Quase de imediato, o primeiro oficial percebeu que estavam no chão, mas deslizando. Os spoilers, que deveriam subir automaticamente para eliminar sustentação e colocar peso sobre as rodas, permaneceram abaixados. Eles nunca haviam sido armados. Sem os spoilers, boa parte do peso do avião ainda era sustentada pelas asas, e os freios não conseguiam agarrar o pavimento escorregadio. O capitão puxou os reversores de empuxo tentando reduzir a velocidade, mas usou tanto reverso que o leme perdeu efetividade. Sobre a superfície molhada, com vento cruzado forte, o avião começou a se alinhar ao vento e a derivar. Ele saiu da linha central ainda em alta velocidade e avançou além do fim da pista. Depois do pavimento, não havia uma longa área livre de segurança. O avião rasgou uma cerca de arame e se chocou contra uma estrutura rígida que sustentava as luzes de aproximação da pista oposta, uma armação de aço construída sobre o rio Arkansas. A cabine dianteira e o cockpit acabaram rasgados. A fuselagem se partiu em grandes seções e um incêndio começou ao redor dos destroços. Quando os socorristas chegaram ao local, sob chuva e escuridão, encontraram metal destruído e assentos espalhados na parte inferior do barranco. Alguns passageiros conseguiram soltar os cintos e escapar por aberturas na fuselagem. Outros estavam feridos ou presos. Ao todo, 11 pessoas morreram, incluindo o capitão. Mais de 100 ficaram feridas, muitas gravemente, mas 134 sobreviveram e acabaram retiradas dos destroços e da encosta lamacenta, longe das chamas. Os investigadores concluíram depois que não houve uma falha escondida única. As causas principais eram humanas e ambientais. A tripulação estava fatigada e sob pressão de tempo. Decidiu continuar uma aproximação instável em uma tempestade severa, em vez de arremeter ou alternar. No pouso, não armou nem acionou os spoilers. A combinação de pista molhada, alta velocidade, vento cruzado e frenagem tardia deixou o avião sem espaço. O projeto do aeroporto também contribuiu. A estrutura de suporte das luzes que o avião atingiu não acabou feita para se romper com facilidade, tornando o impacto muito mais mortal. O voo 1420 mostrou que um pouso não termina quando as rodas tocam o solo. Em uma pista molhada, com vento forte e decisões acumuladas, os segundos depois do toque podem ser tão perigosos quanto a aproximação inteira. Número 8. American Airlines. Voo 587. O voo 587 da American Airlines começou como qualquer partida movimentada de uma manhã em Nova York. Aos 12 de novembro de 2001, um Airbus de fuselagem larga alinhou na pista 31 esquerda do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, com destino a Santo Domingo.
na República Dominicana. A bordo estavam 260 pessoas, em sua maioria famílias e parentes viajando entre Nova York e o Caribe. Era uma manhã clara de outono. A cidade ainda vivia sob o choque de 11 de setembro, apenas 2 meses antes. À frente do Airbus, um grande jumbo da Japan Airlines decolou da mesma pista. Os controladores emitiram o aviso padrão sobre turbulência de esteira e liberaram o voo 587 para partir pouco depois. A decolagem e a subida inicial pareceram normais. O jato deixou o solo, começou a subir sobre Jamaica Bay e virou levemente à esquerda seguindo sua rota de partida. Então, encontrou o ar perturbado deixado pelo jumbo à frente. O avião sacudiu ao atravessar a esteira. Pequenos solavancos assim são comuns e normalmente inofensivos. O que aconteceu em seguida não seguiu esse padrão. O primeiro oficial, que pilotava, respondeu com uma série de movimentos fortes nos pedais do leme, primeiro para um lado, depois para o outro, tentando manter o nariz alinhado. Cada movimento fazia a cauda oscilar com mais força. O leme e a grande deriva vertical na parte traseira acabaram empurrados de um lado para o outro com cargas crescentes. Em poucos segundos, as forças aplicadas à cauda ultrapassaram tudo que ela havia sido projetada para suportar em operação normal. O estabilizador vertical, a grande barbatana que mantém o avião apontado na direção correta, arrancou-se da fuselagem e caiu em Jamaica Bay. Sem a cauda, o jato perdeu sua estabilidade básica no ar. Ele rolou e arfou violentamente. Os 2 motores, submetidos a forças extremas de torção, também se desprenderam e caíram sobre o bairro abaixo. Pessoas nas ruas de Bally Harbor, uma área residencial tranquila no Queens, olharam para cima e viram o avião descendo baixo e rápido, já com partes faltando. Poucos segundos depois, a fuselagem atingiu uma fileira de casas, abrindo um caminho de fogo e destroços pelo bairro. O impacto e o incêndio destruíram várias residências e lançaram uma coluna de fumaça no céu, visível em toda a cidade. Não houve sobreviventes a bordo. 5 pessoas em solo também morreram. Ao todo, 265 pessoas perderam a vida, tornando esse um dos acidentes aéreos mais mortais da história dos Estados Unidos. No início, muitos temeram que fosse outro ataque. A queda havia ocorrido em Nova York. A companhia era americana. A data estava próxima ao Dia dos Veteranos. Pontes e túneis acabaram fechados, caças decolaram e canais de notícias especularam sobre bombas e mísseis. Mas enquanto os investigadores recolhiam destroços da Bahia e das ruas, outra história começou a aparecer. Não havia sinais de explosivos. As peças-chave eram a cauda quebrada, os motores separados e os dados dos gravadores de voo. O relatório final concluiu que a turbulência de esteira do jumbo à frente perturbou o avião, mas isso sozinho não teria derrubado a aeronave. O desastre veio da forma como o primeiro oficial reagiu. Seus movimentos repetidos e agressivos no leme, influenciados por um programa de treinamento que exagerava o perigo da turbulência de esteira, criaram cargas laterais que acabaram arrancando a cauda. A estrutura fez aquilo para que havia sido certificada. Ela falhou somente depois de ser empurrada muito além dos limites previstos. Depois do voo 587, treinamentos sobre o uso do leme acabaram revisados e pilotos passaram a receber orientações mais claras sobre os riscos de grandes comandos alternados em alta velocidade. O acidente mostrou que nem todo controle deve ser usado com força máxima apenas porque está disponível. Em certas condições, a tentativa de corrigir demais pode destruir aquilo que ainda estava voando. Número 9. Colgan Air, voo 3407. O voo 3407 da Colgan Air era uma curta viagem regional no fim de um longo dia. Na noite de 12 de fevereiro de 2009, um turbohélice bimotor deixou Newark rumo a Buffalo com 49 pessoas a bordo. A maioria era de moradores da região voltando para casa. Havia passageiros com planos de encontrar familiares, pessoas retornando de compromissos e viajantes comuns em uma noite de inverno. O clima no norte do estado de Nova York era típico da estação. Frio, neve leve, nuvens baixas e relatos de formação de gelo na área de aproximação. A aeronave, um Dash 8Q400, seguiu sem grandes eventos até Buffalo. No cockpit, porém, os 2 pilotos estavam cansados. O capitão havia passado boa parte do dia se deslocando da Flórida. A primeira oficial havia viajado durante a noite desde a costa oeste e ainda lidava com um resfriado. Durante a descida, eles conversaram bastante, muito mais do que os procedimentos permitem em uma fase crítica de voo. À medida que se aproximavam de Buffalo, o controle de tráfego aéreo autorizou a aproximação. A tripulação ligou os sistemas de degelo e começou a configurar o avião para desacelerar. Trem de pouso baixado, flaps saindo etapa por etapa. Em condições de gelo, o stick shaker e os avisos de stall são programados para ativar em velocidades mais altas, oferecendo uma margem extra. Mas a tripulação não revisou completamente as velocidades em voz alta.
e o capitão permitiu que a velocidade diminuísse enquanto continuavam descendo pelas nuvens. A alguns quilômetros da pista, a velocidade caiu abaixo da faixa segura. O piloto automático mantinha o nariz elevado para segurar a altitude selecionada, escondendo a sensação física de que o stall se aproximava. Então, sem muito aviso para as pessoas a bordo, a proteção entrou em ação. O stick shaker começou a sacudir o manche, produzindo o ruído rápido e característico que informa aos pilotos que a asa está prestes a estolar. Em uma recuperação correta, o nariz deve ser abaixado e a potência aumentada para recuperar velocidade. O capitão fez quase o oposto. Assustado pelo alerta repentino, puxou o manche com força e reduziu os flaps. O nariz subiu, o ângulo de ataque aumentou e a asa entrou em stall completo. O avião rolou, cabrou e depois caiu bruscamente de nariz. Na cabine, não houve tempo para um anúncio calmo. Os passageiros sentiram uma guinada repentina, depois uma rolagem violenta e a sensação de queda. Objetos soltos voaram. Algumas pessoas gritaram. Os comissários mal tiveram tempo de reagir antes de serem jogados para fora de posição. Do lado de fora, na escuridão acima dos subúrbios de Clarence Center, o turbo-hélice entrou em uma descida íngreme em curva. A tripulação tentou recuperar, mas suas ações eram confusas e, em grande parte, contrárias ao necessário. O capitão continuou puxando, tentando levantar o nariz, o que manteve a asa profundamente estolada. Os ajustes de potência eram irregulares. O avião afundava rapidamente, muito abaixo da altitude em que uma recuperação seria possível. Ele saiu das nuvens baixo, inclinado e com o nariz para baixo, direcionado diretamente para uma área residencial. Às 22h17, horário local, o voo 3407 da Colgan Air atingiu uma casa na Long Street, em Clarence Center, um subúrbio tranquilo a nordeste de Buffalo. O impacto e a explosão de combustível destruíram a casa, mataram o homem que estava dentro e espalharam destroços em chamas pelo quintal e pelas propriedades próximas. Todos a bordo morreram instantaneamente. Ao todo, 50 pessoas perderam a vida. Bombeiros e vizinhos correram para uma cena de calor intenso e detritos caindo. O fogo queimou com tanta força que levou horas para ser totalmente apagado. Na luz da manhã, as formas da aeronave mal podiam ser reconhecidas. A maior parte estava misturada aos restos da casa e da garagem. Para muitos moradores da região, o cheiro de fumaça e combustível e o som das sirenes ficaram ligados para sempre àquela noite de inverno. Os investigadores reconstruíram a história a partir do gravador de dados de voo e do gravador de voz da cabine. Encontraram gelo nas asas, mas concluíram que o avião poderia ter continuado voando com segurança se acabasse manuseado corretamente. O verdadeiro problema estava na forma como a tripulação administrou a aproximação. Fadiga, distração, monitoramento ruim da velocidade, dependência do piloto automático em condições de gelo e um capitão que reagiu de forma instintiva e incorreta ao aviso de stall se combinaram. Em vez de abaixar o nariz e adicionar potência, ele puxou e ajustou o trim para cabrar, selando o destino do voo. Depois desse acidente, regras de descanso, experiência mínima e treinamento em stall para pilotos regionais acabaram profundamente discutidas e alteradas nos Estados Unidos. O voo 3407 mostrou que a segurança não depende apenas do avião em si, mas também das condições humanas dentro do cockpit. Número 10. United States Airways, voo 1549. O voo 1549 da United States Airways era um traslado comum de inverno que se transformou em um dos voos mais famosos da história. Aos 15 de janeiro de 2009, um Airbus bimotor deixou o aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino a Charlotte, levando 155 pessoas a bordo. O clima estava frio, mas claro. A decolagem da pista 4 pareceu completamente normal. O jato subiu sobre o Bronx e virou para o sul, seguindo a rota padrão ao longo do corredor do rio Hudson. Cerca de 2 minutos depois da decolagem, a aproximadamente 850 metros de altitude, a tripulação viu um bando de aves grandes diretamente à frente. Não havia tempo para desviar. Vários gansos do Canadá atingiram os dois motores. O cockpit acabou tomado por impactos secos e por um cheiro de ave queimada. Quase imediatamente, a potência dos dois motores caiu. Os ventiladores internos desaceleraram para um ruído baixo e inquietante. O capitão assumiu o controle. Eles tentaram religar os motores. Executaram uma lista de verificação rápida. O controle de tráfego aéreo ofereceu uma curva de volta para LaGuardia e depois a alternativa de Teterboro, em Nova Jersey. O capitão olhou para os instrumentos e para fora da janela. O avião descia rapidamente, com pouca distância entre ele e o horizonte urbano. Os números tomaram a decisão por ele. Não havia altura nem tempo para alcançar outra pista. O único espaço longo, plano e aberto à frente era a água.
Ele informou ao controlador que pousariam no Hudson e começou a moldar a descida para uma ameriçagem. Na cabine, a queda no ruído dos motores pareceu óbvia. Passageiros disseram depois que parecia que a energia havia sido desligada. Uma comissária gritou os comandos de posição de impacto enquanto o rio crescia nas janelas. Não houve discurso dramático nem longas explicações. Apenas poucos minutos tensos e então o impacto. O capitão mirou o meio do Hudson, mantendo as asas niveladas e o nariz pouco acima do horizonte. A cerca de 280 km por hora, o jato tocou a água primeiro com a cauda em um arredondamento raso, lançando uma longa coluna de spray para o alto. A fuselagem bateu com força, mas não se partiu. O avião saltou uma vez e depois assentou no rio, com o nariz levemente baixo e a água avançando sobre as asas. Dentro, o impacto lançou pessoas para a frente, mas a cabine permaneceu em grande parte intacta. As luzes ainda estavam acesas. Os compartimentos superiores continuaram fechados. Quando o movimento parou, a tripulação gritou para que todos evacuassem. A água gelada começou a entrar na cabine pelas portas inferiores. Passageiros abriram saídas sobre as asas e portas principais. Pessoas subiram nas asas, escorregadores infláveis e balsas, algumas com água gelada cobrindo os tornozelos enquanto esperavam por ajuda. No rio, balsas, barcos turísticos e embarcações policiais viram o avião e viraram em sua direção. Em poucos minutos, barcos estavam ao lado do jato, retirando pessoas das asas e das balsas. Tripulantes ajudaram a transferir passageiros, muitos em choque e encharcados, para dentro das cabines aquecidas das embarcações. Das margens próximas e dos prédios altos, nova-iorquinos assistiam ao resgate acontecer em tempo real. No meio do inverno, no coração de uma das cidades mais movimentadas do mundo, um avião comercial estava parado no rio com todas as pessoas sobre ele. De forma impressionante, todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram. Houve feridos, alguns graves, mas ninguém morreu. Para os investigadores, a história técnica resultou direta. Falha dupla de motores causada por colisão com aves em baixa altitude, seguida por uma ameriçagem forçada. Os motores haviam ingerido aves muito maiores do que aquelas previstas nos testes de certificação. Nenhuma lista de verificação conseguiria devolver potência suficiente a tempo. A única variável real era onde e como o avião tocaria. O resultado transformou o voo 1549 no milagre do Hudson. Relatórios oficiais depois destacaram o trabalho em equipe da tripulação, a comunicação clara e o controle disciplinado de uma situação quase impossível. O treinamento em gerenciamento de recursos de tripulação e procedimentos de ameriçagem, junto com a atuação calma da equipe de cabine e a resposta rápida do tráfego fluvial de Nova York, transformaram aquilo que poderia ter sido uma tragédia em massa em uma história de sobrevivência. A maioria dos voos nos Estados Unidos começa e termina sem entrar para a história. Você embarca, pousa e esquece o número do voo no mesmo dia. Os acidentes deste vídeo são as exceções raras. São os momentos em que um número de voo se transforma em data, manchete e lugar que algumas pessoas nunca mais conseguem atravessar da mesma maneira. Em poucas horas de história, passamos por rios congelados, pântanos, bairros residenciais, oceanos e grandes aeroportos. Em cada caso, o padrão parecia diferente na superfície. Gelo e neve, tempestades de verão, incêndios em compartimentos de carga, vapores de combustível, fadiga, falhas de treinamento. Um bando de aves no lugar errado. Ainda assim, por baixo de tudo, os mesmos fios continuam aparecendo. Pequenas decisões que não pareciam fatais no momento. Procedimentos que eram considerados bons o bastante até o dia em que deixaram de ser. Sistemas projetados em torno daquilo que as pessoas acreditavam que nunca aconteceria. A aviação americana moderna está construída sobre esses destroços. Regras mais fortes para operações de inverno vieram de um rio. Radar contra cisalhamento de vento e treinamento de escape vieram de uma aproximação que se desfez sobre o Texas. Detecção e supressão de incêndio em porões de carga vieram de um jato que nunca conseguiu retornar a Miami. A proteção de tanques de combustível mudou por causa de uma explosão ao largo de Long Island. Treinamento de stall e gelo, regras de descanso e requisitos de experiência acabaram reescritos depois que um turbohélice caiu sobre uma casa perto de Buffalo. Até a forma como pilotos conversam entre si e como tripulações de cabine preparam passageiros para impacto carrega impressões digitais desses acidentes. Visto de fora, o sistema pode parecer frio e mecânico, como se fosse apenas um conjunto de procedimentos que surgiu pronto em algum momento. A verdade é diferente. Cada item de checklist e cada linha de manual tem uma história por trás. Alguém deixou de armar um spoiler. Alguém confiou em um instrumento que mentia. Alguém insistiu em entrar em uma tempestade quando deveria ter arremetido. Alguém puxou o manche quando precisava abaixar o nariz.
Nomes e rostos ficam escondidos por trás de cada linha escrita nesses manuais. Para as famílias, essa talvez seja a parte mais difícil. As regras que hoje protegem milhões de desconhecidos acabaram escritas com a vida de pessoas que elas amavam. Uma mãe em uma viagem de trabalho no inverno. Uma criança voltando das férias. Um tripulante que saiu para cumprir uma etapa comum e nunca retornou. Esses não são apenas casos de investigação. Eles são a razão pela qual você pode cruzar esse mesmo mapa hoje e pousar sem nunca ver o que um dia esteve espalhado nos campos ao redor da cerca do aeroporto. Se você quer mais documentários longos e cuidadosos sobre aviação, pode apoiar este trabalho de uma forma simples. Deixe o like, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que se importa com essas histórias.